Você clicou nesse vídeo porque provavelmente o seu olho está irritado. Espero que não seja o seu caso, mas a maioria costuma usar colírio só para aliviar os sintomas. O problema é que isso pode esconder doenças graves que podem fazer você perder a sua visão em poucas horas. Por isso, hoje eu vou te explicar as 6 causas mais comuns de olho vermelho, e inclusive eu tenho um deles. Bora pro vídeo. É isso aí, o olho vermelho já me acompanha, me persegue há pelo menos aí 13 anos. Eu vou te revelar qual é o meu tipo de olho vermelho, porque não quero que você passe o que eu tenho passado. A propósito, eu me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor adjunto do curso de medicina há 20 anos, e aqui eu falo sobre saúde, longevidade e vida modo 1x, uma vida com mais intenção e menos pressa. Direto ao ponto para poder te explicar, olho vermelho, o que fazer. Agora sim, antes, por que importa tudo isso? Olho vermelho é comum? É normal nós termos olho vermelho ao longo da vida? Veja, o olho vermelho é um dos sinais mais comuns na prática clínica. Apesar de não ser a minha área principal, eu atendo muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, idosos, que chegam com eventual queixa de olho vermelho. A maioria dos casos é benigna, graças a Deus. Claro que com o envelhecimento a gente acaba tendo condições mais comuns dessa faixa etária que podem representar algumas doenças mais graves, como por exemplo o glaucoma, que inclusive não é uma das condições que eu vou comentar nesse vídeo de hoje. Agora, algumas doenças podem sim ameaçar a visão, e é por esse motivo que não é interessante você ficar tentando remediar ou aliviar o sintoma usando aí colírios que, sei lá, você pega aí emprestado do teu vizinho, que você vai na farmácia e compra por conta própria. E esse reconhecimento precoce define, claro, o prognóstico. Mas afinal de contas, do que se trata essa condição de olho vermelho? O olho vermelho não é a doença em si, mas ele é um sinal, ele é um sintoma que resulta da dilatação dos vasos que vão circundar aquela parte mais branquinha do olho. Pode ocorrer por inflamação ou irritação, vamos já entender quais são as 6 causas mais comuns, mas também pode indicar o aumento da pressão ocular, que é o caso do glaucoma que eu acabei de comentar. E a partir de agora eu vou te falar sobre as 6 causas mais comuns. Você, inclusive, já deve imaginar qual seria uma dessas causas bastante frequentes, que é a conjuntivite. Só que a conjuntivite ele é um grande grupo de doenças dessa inflamação da conjuntiva. E existem algumas causas principais para esse tipo de problema, e é por isso que eu vou elencar aqui as 3 causas de conjuntivite: a viral, a bacteriana e a alérgica. Apesar de pertencerem a esse grande grupo chamado conjuntivites, a gente vai ter uma diferença a depender da sua causa. Existem outras causas de conjuntivite, mas nesse vídeo eu vou me limitar a falar dessas 3. Então aqui eu já vou falar sobre essas 3 causas comuns de olho vermelho que se incluem nessa categoria conjuntivite. Começando, portanto, pela conjuntivite viral. E aí vai um disclaimer agora, tá? Não se preocupe, eu vou te mostrar aqui imagens dessas condições que foram retiradas de alguma fonte, eu vou citar para vocês, e pode ficar tranquilo porque você não vai ficar com o olho vermelho só de olhar essas imagens. Eu falo disso porque quando eu atendi muito tempo na atenção primária e havia, não sei se ainda existe, mas existe esse mito, coloca nos comentários se você acredita nisso. Se você ficar olhando muito para alguém que está com o olho vermelho, você acaba pegando o olho vermelho. Isso é mito. Agora, claro, existem algumas situações onde você sim pode acabar sendo infectado, principalmente por uma conjuntivite viral, não porque olhou, mas porque provavelmente entrou em contato com esse vírus, principalmente através das mãos. Então, fica tranquilo, vou te mostrar as imagens, você não vai adoecer do olho só de olhá-las. Então, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Infecção da conjuntiva, que ocorre de forma aguda, e ela é altamente contagiosa. Como eu disse, a gente pegou aqui, na época que eu atendia no SUS, na atenção primária, surtos de conjuntivite viral. Eram várias pessoas, dezenas de pessoas nós atendíamos, e o curioso é que eu nunca peguei esse tipo de conjuntivite. Agora,
Por quê? Porque a gente entrava no modo, tipo assim, no modo super proteção, ou seja, pegou na maçaneta da porta, a gente já lavava a mão, porque a gente já sabe que a maior transmissão se dá de fato pelas mãos. Pegou na mão de alguém, cumprimentou, tá com conjuntivite, você tocou no seu olho, a chance de você desenvolver essa doença é muito grande. Então, apesar da gente ter pego algumas epidemias de conjuntivite durante o atendimento, eu mesmo nunca adoeci, não porque eu tenho um superpoder, mas é porque a gente adotava uma super ação, vamos dizer assim. Eu tô muito em devaneio hoje, viu? É assim mesmo. Vamos lá, voltando para cá, conjuntivite viral, geralmente causada por um adenovírus, e os sintomas principais são dor, irritação, uma certa intolerância à luminosidade e uma secreção levemente aquosa. E é uma infecção que ela é autolimitada, embora muitas pessoas queiram, pelo amor de Deus, doutor, passe um colírio para melhorar rápido minha condição. Na verdade, a doença ela tende a melhorar espontaneamente. O colírio, claro, vai ajudar para aliviar algumas sensações, principalmente aquele ressecamento que algumas vezes alguma condição ocular ele vai ter, mas não é necessariamente o colírio que vai resolver o problema. Casos graves, às vezes, requerem corticoides tópicos, às vezes. E aí, mais uma vez, se você está com o olho vermelho, não saia aí usando colírio por conta própria. Procure o seu médico oftalmologista. A partir de agora, vamos te mostrar algumas imagens que vai te ajudar bastante a compreender tudo isso. Então, esse é um quadro retirado da Manual MSD, agora em 2026. Uma foto que mostra um eritema, ou seja, uma vermelhidão conjuntival bilateral, mais presente aí no seu olho esquerdo, mas já presente também no olho direito. Essa secreção também pode estar presente, geralmente é uma secreção mais clara. Prurido normalmente não é uma grande característica, mas a sensação de areia no olho, essa sim pode acontecer. Como eu disse, a conjuntivite viral ela é uma condição altamente infecciosa. E já emendando nesse grande quadro das conjuntivites, eu quero falar sobre a conjuntivite agora bacteriana. Pode ser causada por, claro, várias bactérias, mas os sintomas são o mesmo vermelhidão, vai ser um pouquinho diferente na realidade, lacrimejamento, irritação e também secreção. Bom, o tratamento é com antibióticos tópicos, colírios, às vezes pomadas oftalmológicas, mas, vez por outra, vai ser necessário o uso de antibióticos via oral, ou seja, de uso sistêmico. Então, vamos aqui a uma imagem. Essa é uma imagem que é bem mais, entre aspas, tá? Feio, feio em relação à conjuntivite viral, mas nós temos aqui esse eritema, também vermelhidão, e edema, que a gente já tem um grande volume aqui, um inchaço, secreção pustulosa, visível, nos cílios temporais, então você vê aqui essa secreção amarelada. Esse paciente ele tem uma conjuntivite bacteriana. Prurido também não é uma característica tão marcante, mas a irritação ocular sim ela pode acontecer. E fica tranquilo, tá? Porque como eu disse, não é olhando essas imagens que você vai ficar ou pegar esse problema de olho vermelho, porque essa é uma condição que ela é transmitida através das bactérias. E aí vamos para a terceira causa comum de conjuntivite, que são as conjuntivites alérgicas. Aqui sim, eu vou ter uma coceira, um prurido ocular bilateral, de leve a intensa, característica intensa e às vezes com ardor. Vai ter também esse vermelhidão conjuntival, uma intolerância, uma fotossensibilidade, edema, ou seja, aquele inchaço na pálpebra também pode acontecer, com uma secreção aquosa ou viscosa. Ele é bem mais comum em crianças, então essa imagem que eu vou te mostrar aqui, um quadro de conjuntivite alérgica, um edema, ou seja, um inchaço periorbital ao lado dos olhos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eventualmente pode acontecer também uma blefarite, principalmente em pálpebras inferiores, e como eu falei, pode ter prurido, ou seja, uma coceira e uma secreção clara. Bom, então não sei se até esse ponto você aprendeu alguma coisa sobre essas características de conjuntivite, não para que você possa usar um colírio qualquer, mas veja que são condições completamente distintas que requerem uma abordagem
específica. Por esse motivo, olho vermelho, procura o teu médico oftalmologista. Então, se você chegou até esse ponto, já dá seu like, porque o like me ajuda a continuar produzindo conteúdos bem completos como esse, porque essa busca de imagens não é uma tarefa tão simples, então dá seu like, isso me ajuda demais. Aproveita e vem fazer parte da nossa área de membros chamada Fala Hero, onde eu posto conteúdos exclusivos, respostas prioritárias aos comentários. E normalmente eu não costumo fazer nesse ambiente, não. Os vídeos das áreas de membros eu faço em outros locais. Valor simbólico você vai gostar, porque a partir de agora eu vou te mostrar uma outra causa de olho vermelho que é bastante comum. Esse desperta um medo tremendo. Recentemente, um colega meu mandou uma imagem do olho dele. Hiroki, o que é que eu faço, cara? Aí eu olhei rapidamente, já dei algumas orientações, mas é uma condição que de fato chama muita atenção, causa medo nas pessoas, que nós conhecemos como hemorragia subconjuntival. Geralmente resulta de um trauma menor, às vezes não, algum esforço, espirro, tosse, mas não é necessariamente por causa disso, mas o livro traz essa correlação entre a ocorrência dessa hemorragia subconjuntival com esses eventos. E eu vou te mostrar uma imagem para você ver o quanto isso geralmente causa uma preocupação à pessoa. Essa é uma imagem que eu tirei de um artigo científico mostrando um quadro clássico de hemorragia subconjuntival. Mas é assim, são absorvidas espontaneamente dentro de 1 a 3 semanas, mas claro, isso causa um certo medo e sim, você tem que procurar. Não é porque eu estou dizendo que é uma condição benigna que melhora espontaneamente que você não vai procurar, até porque você precisa ter certeza se é ou se não é uma hemorragia subconjuntival. Algumas situações podem ser utilizados corticoides tópicos, alguns vasoconstritores, mas isso acaba não acelerando essa reabsorção. A questão central aqui é ficar tranquilo. Eu sei que não é tão simples fazer isso que a gente explica, mas saber que ela não é uma condição grave e que vai ser reabsorvido em alguns dias é o que de fato precisa ser feito. Então, até aqui eu te expliquei algumas dessas causas comuns de olho vermelho. A próxima causa é uma causa também frequente, inclusive é a causa que eu tenho, que eu já venho cuidando aí, como eu falei, desde 2013. Então, são aí 13 anos cuidando desse problema de olho vermelho, que eu vou te mostrar a partir de agora, que é o pterígio. Você já ouviu falar em pterígio? É a famosa carne crescida. Então, o que é que nós temos aqui? Um crescimento triangular carnudo da conjuntiva, que ocorre apenas nos meridianos 3 e 9 horas. Então, imagine um relógio, você vai entender já já com a imagem em que esse crescimento da conjuntiva vai acontecer somente nos pontos ali que equivalem a 3 horas e no ponto que equivale a 9 horas do relógio. Geralmente não ocorrem simultaneamente, mas eu tive a sorte de tê-los simultaneamente nos 2 olhos. Então eu sou um sortudo, eu tenho 4 pterígios. Olha que coisa beleza, maravilhosa, que mentira, né? Na verdade eu venho cuidando disso daí. É um problema que não é grave, na verdade, mas que eventualmente pode causar distúrbios visuais, que é justamente o que vinha acontecendo comigo. Então vamos lá. É benigno, pode se espalhar e induzir astigmatismo e alterar o poder refrativo. Por que isso acontece? Porque como é um crescimento da conjuntiva que vai adentrando ali na região da íris, então ele pode sim afetar a regularidade do globo ocular, fazendo com que agora eu tenha esse sintoma que é o astigmatismo. Bom, vou te mostrar uma imagem aqui que vai te facilitar o entendimento de tudo isso. Essa é uma imagem de um pterígio, mais uma vez, esse crescimento triangular, então não é à toa que nós chamamos que é triangular, esbranquiçado, vascular, na esclera que se estende até a córnea. Então, é um crescimento que vai para dentro do olho. Claro, isso aqui não vai te deixar cego, não é isso que vai acontecer. Mas, a depender do crescimento, quando ele começa a chegar na pupila, aí sim isso pode, de fato, alterar essa parte visual. Na verdade, antes disso, já pode acontecer o que eu te expliquei, que é o astigmatismo, que é o que justamente estava acontecendo comigo. Vou te mostrar uma imagem agora do meu próprio olho, só para você ver como é que estava, principalmente no lado direito, que era o maior pterígio que eu tinha. Olha só que
que coisa horrorosa. Então, olho vermelho aqui. Isso aqui eu não lembro se já foi depois da cirurgia, eu não tenho certeza, não me lembro, mas enfim. Você pode ver que é bastante avermelhado. E, claro, eu tive que me submeter à cirurgia. Não são todos os casos que vão precisar de cirurgia, mas no meu caso, eu já me submeti a 2 cirurgias para tirar pterígio lateral, ou seja, tanto do olho esquerdo quanto do olho direito. Eu tive que fazer essa remoção com um enxerto com conjuntiva saudável. Pense numa cirurgia que não é. Na verdade, é simples, né? Mas para o médico oftalmologista, né, um grande amigo meu que fez a cirurgia, o Dr. Ribamar, então um cara espetacular, fez a cirurgia. Ele é coisa simples, mas para mim e para a pessoa leiga é um negócio complicado, porque você, enfim, coloca colírio anestésico, você recebe uma injeção de anestesia no olho, depois desse transplante da conjuntiva saudável, você fica ali com vários pontos no olho. Enfim, eu detalho isso um pouco mais lá na nossa área de membros, mas voltando para cá, depois da cirurgia, eu tive que ficar com esse tampão no olho por 10 dias até a retirada dos pontos. E assim, você precisa de fato ser resiliente para cuidar disso aí. Bom, eu tenho ainda mais 2 pterígios que por hora o Dr. Ribamar disse que precisa só acompanhar. Tá quase chegando a época de eu voltar com ele lá. E talvez eu tenha que tirar de fato, porque está começando a causar essa coceira. O meu olho fica vermelho na parte nasal, na parte interna. Talvez você já tenha percebido isso em alguns vídeos que eu faço com o olho mais vermelho. É isso, é o pterígio. Então essa é a condição que eu tenho. Vamos para a nossa próxima condição, e eu acho que já é a última condição do nosso conteúdo de hoje, que é a pinguécula. O nome é feio, que negócio é esse? É uma massa branca amarelada, elevada dentro da conjuntiva próximo à córnea, que geralmente também acontece nos meridianos 3 e 9 horas. É benigna, não afeta a visão, ela é muito parecida com o pterígio, mas ela tem essa diferenciação de não adentrar na região de íris. Então aqui, ó, você pode, talvez na imagem não esteja tão bem visível, vamos fazer assim para ver se melhora, mas essa massa, como eu disse, é branco, amarelada, e aqui a gente tem uma região de inflamação, dilatação localizada de vasos sanguíneos conjuntivais, destacando essa aparência justamente dessa pinguécula, que é essa alteração aqui. Bom, não tende a crescer sobre a córnea, podem causar problemas estéticos ou irritação se elas forem bastante elevadas ou inflamadas. Se necessário, podem ser removidas, mas geralmente não ocorre essa necessidade. Bom, dito isso, essas 6 condições são comuns de olho vermelho. Vamos entender algo que é muito importante, que são os sinais de alarme. Quando é que você deve imediatamente procurar atenção, emergência, o seu médico oftalmologista? Quando você tem olho vermelho, mais perda visual, dor intensa, aquela intolerância à luz que eu comentei em condições anteriores, o uso de lente de contato e você está começando a ter dor. Eu já vi algumas pessoas que tiveram uma evolução para inflamação por causa desse uso de lente de contato, um trauma recente, você bateu o olho, ou ainda secreção intensa com edema, ou seja, com inchaço. E quais são os erros mais comuns de pessoas que têm olho vermelho e aí ficam aí de boa na sua casa? Uso indiscriminado de colírios. Vai no balcão da farmácia, pede qualquer coisa e fica lá procrastinando a procura de ajuda. Especialmente os corticoides, porque embora ele reduza bastante a característica do olho vermelho, em certas pessoas ele pode aumentar a pressão do olho. Isso não é interessante. Além do que podem também mascarar infecções, podem agravar o quadro principal. Então, para a gente resumir esse nosso conteúdo de hoje, vamos entender o seguinte, que o olho vermelho é um sinal, não é o diagnóstico em si, o olho vermelho. A maioria dessas causas é benigna, graças a Deus, mas, claro, algumas ameaçam a sua visão, então você não pode ficar apenas cuidando desse olho vermelho na sua casa. Dor e perda visual são sinais de alerta, então sempre procure
o seu oftalmologista para que você então não perca a oportunidade de fazer esse cuidado. Se você chegou até este ponto do vídeo, considere se inscrever nesse canal, ativa o sininho. Muitas pessoas que assistem 2, 3 conteúdos aqui acabam não sendo inscritas. Então se inscreve porque dessa forma o YouTube te notifica quando um novo vídeo meu vai ao ar. Eu vou deixar aqui no card aqui do lado, um conteúdo muito legal que eu fiz, que essa novidade vai fazer você não usar mais óculos. Eu acho que esse que é o título, meu editor vai colocar. Se você tiver assistido, assiste esse outro que é o YouTube que está te recomendando. Independente da sua escolha, eu vou estar lá te esperando, hein? Por enquanto eu te desejo uma vida modo 1x, uma vida com mais intenção e menos pressa. Tchau!